Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos, que Deus possa continuar abençoando e possa manter o seu coração aberto para ouvir e juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Vou te convidar, aqueles que quiserem, o texto estará na tela, mas todos aqueles que também quiserem acompanhar ou fazer suas anotações, hoje nós vamos conversar a respeito de Atos, capítulo 4, dos versículos 23 a 35. E sim, infelizmente os juniores não vão acompanhar a minha pregação, mas vão acompanhar a mensagem na linguagem deles, com outro professor altamente capacitado para poder ser usado por Deus e abençoar a vida deles. Então os juniores podem sair até de 9 a 12 anos. Nós vamos fazer uma breve interrupção na série do livro de Êxodo, que está sendo exposta, o livro que está sendo exposto aqui na nossa igreja, em todas as mensagens, em todas as celebrações, domingo de manhã, de noite e quarta-feira, nós estamos falando sobre Êxodo, mas há algumas ocasiões temáticas e hoje é o culto temático a respeito de missões. E aí você pode pensar, realmente não daria para falar sobre missões em Êxodo, né? O Antigo Testamento. Mas, irmãos, daria sim. Dá, sempre dá. Inclusive, na mensagem de hoje de manhã foi falado muito a respeito da missão de Deus. O Lucas pregou hoje de manhã sobre as pragas do Egito. E ele falou que como as pragas do Egito eram, ao mesmo tempo que castigo, ao mesmo tempo demonstração de quem é Deus perante os falsos deuses egípcios e a demonstração do amor e da misericórdia de Deus para todos os egípcios, porque ele deu 10 chances para os egípcios e principalmente para o faraó obedecer a Deus e deixar o povo de Israel ser liberto da escravidão. Apenas 10 chances. E depois falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado. Então tem que ler as pragas, 10 chances, tem que ler Jonas, que o profeta queria atacar fogo em Nínive, mas Deus queria salvar. Então, a gente, para ter revelado o Deus de amor, a gente pode encontrar em toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos a revelação do Deus de amor. Mas hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos, porque eu vou dar um breve relatório a respeito de uma viagem que Deus me deu a oportunidade de fazer para Seul, na Coreia do Sul, na República da Coreia, participando do Congresso Internacional de Evangelização do Movimento de Lausanne, ou também conhecido como Lausanne 4. Eu vou falar um pouco mais sobre a história. O tema do congresso foi que a igreja anuncie e demonstre Cristo unida. Ele aconteceu de 23 a 27 de setembro, na verdade numa cidade próxima a Seul, na região metropolitana de Seul. O nome da cidade é Incheon. Tá certo, irmãos? Então, os dorameiros entenderão. Mas a nossa ideia é passar um pouquinho para os irmãos a respeito daquilo que foi falado, porque eu era um dos delegados, né, que estava lá, fazia parte da delegação brasileira. Eram mais de 5.000 pessoas participando da delegação brasileira, que estava entre as 5 maiores. Haviam 200 pessoas, eu tive o privilégio de estar lá, representando a Rádio Transmundial, que foi quem patrocinou a minha ida, mas representando também os irmãos, porque eu sou enviado pela PIB de São Caetano do Sul, sou ministro aqui pela PIB de São Caetano do Sul, sou enviado inclusive para a rádio por aqui, então eu estava lá também representando a PIB, a Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. E a nossa ideia é passar um pouquinho, porque lá no congresso, todos os dias foi feita a exposição em Atos a respeito desse tema. Então eu não vou expor Atos inteiro, eu vou me concentrar nesse texto aqui do capítulo 4, que já foi inclusive exposto aqui na igreja há alguns meses atrás, mas nós vamos trazer um pouquinho mais de informações aqui sobre esse congresso, efetivamente, e também sobre o que esse texto fala sobre esses elementos. A igreja, o anúncio, a demonstração de Cristo e a unidade. Por isso, quero que leamos juntos a palavra de Deus. Mas para dar um contexto em Êxodo, já que a gente está estudando o Êxodo, mais para frente em Êxodo a gente vai ler o seguinte, Êxodo 19, os versículos 4 a 6. Vocês viram
o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês, mas vocês, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falará aos filhos de Israel. Então, a ideia aqui de Êxodo é a formação, a eleição de um povo que será um povo sacerdotal. O que significa ser sacerdote? Sacerdote é aquele que revela Deus para o povo. A ideia no Antigo Testamento de Israel é que não apenas ele fosse um povo escolhido de Deus para prosperar, mas um povo escolhido de Deus para demonstrar, para ser um luzeiro para as nações, como está lá em Isaías, para iluminar aquele mundo pagão e afastado de Deus, demonstrando o verdadeiro Deus, uma verdadeira comunidade, e assim sendo sacerdote. Em Pedro, na carta de 1 Pedro, o apóstolo vai dizer para a gente que agora o reino sacerdotal somos nós. Essa aliança que Deus fez com o povo de Israel foi estendida a todo aquele que, por meio de Jesus Cristo, crendo que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a esperança de vida eterna, nós nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus, membros de uma família especial, universal, dos santos dos últimos dias, mas a verdadeira igreja, a verdadeira Assembleia do Senhor Jesus. Então, nós vamos ler um pouquinho do início desta comunidade, em Atos, capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra, Pai, e pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra nos ensine, nos corrija, nos instrua, Pai, no caminho certo, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, quando agora eu estive em Seul, nós ficamos hospedados em um hotel e que foi pago inclusive pelo evento, que tinha diversos outros doadores, e nós éramos todos os dias transferidos até o centro de convenções Sonra, e lá eram realizados os eventos. A gente ficava lá o dia inteiro. Chegava de manhã, tinha exposição, depois trabalhos nas mesas, daqui a pouco eu vou mostrar a minha mesa. Depois nós tínhamos o almoço,
grupos de trabalho, diversos workshops, diversos trabalhos que nós fazíamos lá, diversos temas que eram colocados ali. E depois nós tínhamos a janta, jantávamos cedo, às 5 horas da tarde, e à noite nós tínhamos mais um momento, normalmente de pregação, sempre com música, claro, a gente é crente, a gente gosta de cantar, e em algumas vezes teve um dia que nós tivemos uma apresentação muito importante sobre a igreja coreana, que eu vou falar mais daqui a pouco. E então eram dias bem intensos, começava às 9 da manhã e terminava às 9 da noite, depois voltávamos para o hotel. Então o tempo era muito intenso lá com os irmãos. Claro, a gente tinha tempos de reuniões, pudemos fazer muitos contatos ali, principalmente para a missão onde eu sirvo, lá na Rádio Transmundial. Então foi um tempo muito bom. Por que é importante, né, eu falar, e por que eu estou falando sobre o Congresso, além, claro, do fato de eu ter ido? Quem estudou seminário, um pouco da história da igreja, principalmente a história de missões, já deve ter ouvido falar no Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um documento redigido durante e após o Congresso Internacional de Evangelização de Lausanne, em 1974. Lausanne é uma cidade da Suíça. 1974, um pouquinho antes, havia ocorrido um congresso de evangelização em outra cidade, onde irmãos que queriam evangelizar o mundo ouviram de algumas pessoas que, obviamente, que é necessário levar a mensagem de salvação, mas muitos missionários estavam indo aos campos e não estavam se atentando para as necessidades físicas, materiais do povo. Pregavam o evangelho, mas não demonstravam o evangelho. Havia também algumas discussões a respeito do que era missão. Será que missões é apenas deixar a sua cidade, deixar o seu país e ir para outro lugar diferente, aprender outra língua e falar com outras pessoas que não são do seu ambiente familiar? Isso também é missões, mas o que os crentes fazem? Só sustentam missionários? O que quem está nas igrejas locais faz em ambientes, digamos assim, cristianizados, e que já naquela época começava a se vislumbrar alguma decadência da moral cristã? Nós estávamos no meio de uma revolução cultural. Então, no meio desses questionamentos, foram realizados alguns congressos, e aí, em 1974, em Lausanne, foi feito esse congresso e iniciou-se o movimento de Lausanne. Foi redigido este pacto, e as figuras, aqui um pouquinho de história, irmãos, as figuras que estavam presentes e que foram as principais a levar este movimento, tanto teologicamente, missiologicamente, foram Billy Graham, um dos grandes, para não dizer o maior evangelista do século XX, John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, Francis Schaeffer, também um teólogo importante que trabalhou a questão da cultura, e havia uma representação muito grande de teólogos latino-americanos. Entre eles, os três que mais se destacam são Samuel Escobar, René Padilla e Orlando Costas, chamando a atenção principalmente para a questão da justiça social, que é muito cara quando a gente fala do ambiente latino-americano. Alguém pode pensar, mas isso foi capturado por grupo político A ou B. É verdade que alguns grupos políticos tentaram capturar aquilo que, inclusive, depois foi chamado de missão integral, mas eu quero esquecer um pouco dessa briga político-partidária e quero olhar para a palavra de Deus e para aquilo que este movimento tem trazido de impacto, porque ele não fez, na minha opinião, nada mais do que relembrar as pessoas, os missionários do hemisfério norte, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, a respeito do que significa estar engajado na missão de Deus. Então, esses irmãos foram profundamente impactados e começaram este movimento global que teve, depois de Lausanne, mais 3 encontros. Em 1989, em Manila, capital das Filipinas. Em 2010, na cidade do Cabo, Cape Town, na África do Sul. Eu cheguei a ser indicado para ir a este congresso, mas na época não consegui ir. E agora em Seul, em 2024, e nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estarmos juntos lá. E em cada um destes eventos foi feita uma documentação, foi colocado um documento, foi colocado um desafio para a igreja naquela ocasião.
E a ideia é que os delegados vão e, voltando aos seus países, possam impactar as suas comunidades. É por isso, inclusive, que eu estou aqui falando sobre isso com os irmãos. No caso de Lausanne, foi emitido um documento que ele foi colocado, inclusive, no meio do Congresso, e este documento foi escrito por representantes de todos os continentes, teólogos de todos os continentes, não apenas americanos, ingleses ou europeus, mas de todos os continentes, inclusive brasileiros. E neste documento é feita uma espécie de atualização. Você pode encontrar a Declaração de Seul, Lausanne, você coloca num buscador e você vai encontrar lá, além de repetir aquilo que é o tema de Lausanne, que é o Evangelho todo para o homem todo, falar sobre a demonstração e o anúncio como duas realidades da missão de Deus, também reafirma algumas verdades bíblicas, como, por exemplo, a verdade do que é a família cristã, uma família composta de um casal monogâmico heterossexual. A cosmovisão bíblica a respeito disso. Claro, demonstrando também amor e misericórdia por aqueles que estão afastados deste caminho e precisam receber primeiro a verdade de Jesus para entrar no caminho da família de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Também foi falado a respeito de tecnologia e é falado muitas outras coisas nessa declaração que você pode ler depois. Mas nós fomos profundamente impactados e para mim, em todo o congresso, duas coisas me chamaram muita atenção. Uma eu vou falar depois, mas agora nós tivemos na quarta ou na quinta-feira, se eu não me engano, um espetáculo em que a igreja coreana contou a sua história. E a história da igreja coreana é algo assim muito interessante. Essa igreja que fica num bairro de Incheon, Songwon, é uma igreja presbiteriana. Essa igreja ela apoia a Rádio Transmundial. E eu fui até lá com um grupo da Rádio Transmundial como parte da minha viagem para conhecer essa igreja, para conhecer o trabalho deles. E do lado da igreja, nós tiramos uma foto, mas eu não encontrei a foto em que estamos todos juntos, eu encontrei essa foto que eu mesmo fiz. Tem um memorial aos 2 primeiros missionários evangélicos que chegaram na Coreia. Eles chegaram na segunda metade do século XIX, alguns deles morreram na Coreia, encontraram um reino budista muito forte, mas encontraram também um campo fértil para evangelizar. E o campo foi tão fértil que aproximadamente 40 anos depois do início da evangelização, em 1907, aconteceu um avivamento na Coreia, na península da Coreia. Este avivamento foi muito impactante. E durante o espetáculo musical, eles criaram música assim, foi algo assim teatral realmente, feito pelos líderes. Claro, outros artistas cristãos coreanos estavam lá, mas eles reconheceram, estão reconhecendo que um problema da igreja coreana hoje é o impacto do evangelho na nova geração. A igreja coreana, a igreja evangélica coreana, está envelhecida e enfrentou até um decréscimo proporcional no todo da população coreana. Então eles estão reconhecendo isso e eles montaram então este musical baseado numa ideia que eles querem passar para as novas gerações, que são as 12 pedras da igreja coreana. Baseado num texto bíblico em Gênesis que fala das 12 pedras de Gilgal que foram colocadas como memorial para relembrar. Na verdade, as 12 pedras de Gilgal não é em Gênesis, mas elas são um memorial do povo de Israel para relembrar aquilo que Deus fez e deixar aquele marco para que as novas gerações se lembrem que o Deus que atuou no passado, atua no presente e continuará atuando no futuro. Então eles fizeram este memorial pensando na passagem da história deles e do evangelho para as novas gerações. E a primeira pedra, cada pedra é um símbolo a respeito da história da igreja coreana. A primeira pedra é uma corda. Essa corda foi usada por um pastor no meio do avivamento em 1907. Esse pastor pegou a corda, se amarrou com ela e disse: esta corda simboliza o pecado que me prende, mas agora, pelo Espírito Santo, eu me solto dessa corda
E quando ele se soltou daquela corda, ele foi pedir perdão para um missionário americano com quem ele não conversava há muitos anos e estava com relações cortadas, e eles se reconciliaram. O avivamento trouxe reconciliação de irmãos em Cristo que estavam afastados. Outras pedras lá me chamaram a atenção, e outra pedra é a bandeira da Coreia. Houve, durante a história da igreja durante a história da Coreia, no entre guerras ali, no começo do século XX, primeira metade do século XX, o domínio da Coreia pelo Japão. O Japão dominou, o imperador do Japão dominou a Coreia, e aquela dominação foi uma dominação inclusive cultural. Ele queria fazer sumir a língua da Coreia, a escrita da Coreia, substituir pela japonesa, e queria também substituir a religião, e principalmente aquela nova religião que tinha chegado, que era a religião cristã. E a igreja evangélica coreana, então, começou a se posicionar. E uma igreja que na época ainda era muito pequena, ainda hoje é 15%, mas naquela época era menor ainda. Houve um movimento de independência da Coreia, e daquele movimento houve um documento cujo metade dos signatários eram evangélicos. Metade dos signatários se posicionaram a favor da independência da Coreia. Tiveram um papel importante, e eles chamam um período da história da igreja da Coreia de apostasia da igreja, porque foi quando a igreja se curvou ao imperador. Deixou de chamar igreja evangélica coreana, ou igreja presbiteriana da Coreia, para se chamar igreja imperial japonesa. E o problema disso é que o imperador no Japão, ele não era, e até hoje, não é um poder político. Ele é um poder simbólico, mas é um poder religioso e espiritual. O imperador no Japão, ele é um semideus. Ele é descendente de uma deusa. E quando eles se curvaram, aqueles cristãos se curvaram ao imperador, eles na verdade apostataram. Houve uma parcela de evangélicos coreanos que permaneceu fiel e não se curvou ao imperador e foram perseguidos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quando chega na época, e aí quando o Japão perde, a Coreia vai experimentar novamente o avivamento e vem a guerra da Coreia. E eles vão contando todas as experiências pelas quais aquela igreja passou. E chega até hoje reconhecendo que estão com um problema e que precisam resolver. E aquilo me chamou muita atenção. A igreja reconhece os seus problemas e a igreja procura resolvê-los, buscando em Deus as forças para isso. Durante o evento, nós tínhamos, como eu disse, trabalhos em mesa. Eu, como vários irmãos sabem, alguns provavelmente não, sou um missionário, mas que trabalho com meios de comunicação de massa. Minha ferramenta de missões é a mídia, principalmente o rádio, no meu caso. E eu estive trabalhando com outros irmãos, nós tivemos uma mesa, estão ali o pastor Eliezer, o pastor Marcos Botelho, eu, a irmã Andréa Ramos, que é de Portugal, e a irmã Jane, que é esposa de um grande parceiro da Rádio Transmundial, o pastor Edson Bruno, que tem um programa de rádio, que é radialista lá de Blumenau, Santa Catarina. Não, Joinville, desculpa, Santa Catarina. E esses irmãos, a gente, juntos nós discutimos, nós conversamos sobre aquilo que ela colocado. Durante as plenárias foi falado sobre o papel do Espírito Santo na missão, Cristo, claro, mensagens cristocêntricas, foi falado sobre justiça e reconciliação, foi falado sobre o lugar de trabalho como um lugar sagrado e a demonstração e o anúncio de Cristo pelos irmãos que estão em lugares de trabalho que não são ministeriais. Foi falado sobre a igreja perseguida, foi falado sobre a unidade da igreja, e diversos temas, cada dia trabalhando-se num tema, e no final nós fizemos e assinamos um compromisso de engajamento neste movimento, mas não apenas num engajamento institucional, mas um engajamento no reino de Deus para poder trabalhar essas propostas na nossa missão, nas nossas igrejas, na nossa vida.
E eu tive o privilégio de poder assinar, tirar foto com esses irmãos que estamos aí e firmarmos juntos o compromisso, inclusive com testemunhas. Então essa foi minha participação geral no Congresso. Eu tive a oportunidade de participar de uma temática chamada engajamento de mídia, que é os profissionais de mídia que usam a sua profissão para levar o evangelho, seja nos seus locais de trabalho, seja na mídia como ministério, na proclamação através dos meios de comunicação de massa. Eu também eu trabalhei lá no GAP, que eles chamavam, na temática nos grupos de nova geração, trabalhando o evangelho e a capacitação da nova geração para a pregação do evangelho. E também estive lá em locais de trabalho de gente que está usando tecnologia da Web 3.0 para ajudar a igreja perseguida e gente que está usando videogame para levar o evangelho. Olha que coisa interessante. Tem uns irmãos que decidiram fazer um jogo. Eles são um estúdio de videogame secular, mas eles são cristãos e decidiram fazer um jogo cooperativo. Então as pessoas trabalham juntas contra uma inteligência artificial. Joga cada um no seu país, pela internet. Só que nas missões inclui-se a tradução de termos para o próprio idioma. O que eles vão fazer com isso? Eles vão alimentar uma inteligência artificial e, em parceria com missões que trabalham com tradução da Bíblia, a ideia deles é fornecer elementos, língua, para traduzir a Bíblia, elementos linguísticos para que a Bíblia seja traduzida em mais de 7.000 idiomas, usando videogame. Teve outro que eu conheci, e esse o Fernando vai... Eu guardei segredo do Fernando, porque na hora que falar, guarda segredo do Lucas também, Rony. O Ricardo também tem que guardar segredo aí do Henrique e outros irmãos. Porque tem pessoal de Singapura que criou um servidor do Minecraft chamado Terra da Promessa. O que é isso? No Minecraft, que é um jogo... Os irmãos depois pesquisem para saber mais. Eles montaram a cidade de Jerusalém, colocaram lá os personagens bíblicos e quem entra lá para jogar vai ter contato com os personagens bíblicos e conhecer as histórias da Bíblia dentro do videogame. Dá para usar qualquer coisa para falar de Jesus. Qualquer coisa. Deus é muito criativo. E ele usa todas as ferramentas que foram inventadas pelo ser humano para glorificar o seu nome e abençoar outras pessoas. E dá a mim e a você o privilégio de usar essas ferramentas para glorificar a Deus e levar o evangelho para os perdidos. E era este o interesse da igreja de Atos. A igreja de Atos, que começou lá, a gente pode marcar, eu gosto de marcar o início da igreja de Atos em Atos 1:8, quando Jesus vira para os discípulos e falam: vocês receberão poder do Espírito que virá sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ele nem dá uma ordem, ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E como nós aqui na igreja gostamos de pensar, não é uma etapa, também pode ser considerada uma etapa, mas é ao mesmo tempo. Jerusalém, aqui na nossa Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, indo em todos os lugares ao mesmo tempo. E eles começaram em Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, foi democratizado, cumprindo a profecia de Joel. O Espírito Santo estava em todas as pessoas, de todas as idades, independente da função religiosa. E a partir daquilo a igreja começa a crescer, começa a se expandir e milagres começam a acontecer e o establishment, o pessoal da elite da época, começa a se incomodar. Chamam os apóstolos, depois deles terem curado um homem enfermo, ele era paralítico, tinha mais de 40 anos, então ninguém podia falar que era fake aquilo. Pedro, ele pede dinheiro para Pedro e fala: Pedro e João, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, e em nome de Jesus eu falo: levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. E chamaram Pedro e João, e eles
perguntaram o que estava acontecendo, e aí Pedro e João falam, não dá para a gente esconder, vocês mataram Jesus, mas é o seguinte, Jesus ressuscitou. Então, ele está aí, o poder dele está aí, e a gente vai continuar anunciando. Eles tentam proibir, eles falam, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vejam se é razoável a gente desobedecer a Deus para obedecer a vocês. E eles ameaçam, prendem Pedro e João e depois ameaçam e soltam Pedro e João. Aí que a gente entra no nosso texto, que Pedro e João contam para a igreja tudo aquilo que aconteceu. E aí que eu quero pensar, em primeiro lugar, no que é a igreja, que vem da palavra eclesia, do grego. E eclesia, simplificando bem, ela é a tradução de uma outra palavra do hebraico, que era usada, e a gente vai ver em Êxodo, quando estivermos tendo a exposição aqui, para identificar o povo de Israel reunido para adorar a Deus, para buscar a Deus, principalmente no tabernáculo. No Antigo Testamento é traduzido normalmente como assembleia, congregação, o ajuntamento do povo, povo reunido, assembleia solene em alguns casos. Esta é a eclesia. A eclesia nada mais é que a reunião do povo de Deus. Então, eclesia, igreja, é um lugar, o lugar onde você, servo de Jesus, está. Você é eclesia, você é parte da pedra, você é parte dessa reunião e desse ajuntamento. Claro que ele se faz de maneira muito poderosa nessa celebração que a gente tem aqui. Mas ele também está aonde você está. A assembleia reunida, a igreja reunida junta, mas é uma igreja também que se espalha. Por isso que alguns irmãos usam o prefixo do eclesia, ek, que é uma preposição que é como se fosse um para. É uma preposição que indica uma saída. Não sei se a palavra original, se os apóstolos usaram com este sentido, mas é interessante a gente pensar que a igreja é a assembleia que se reúne para sair, para levar para quem precisa o evangelho e a palavra de Deus. E a oração daquela igreja reunida é justamente essa. É uma igreja que ouve o relato de Pedro e João, é uma igreja que ora, e é uma igreja que atua, é uma reunião que não fica parada, que não é passiva, mas é ativa no cumprimento da missão que Deus tinha dado para eles. Por isso que quando eles oram, no meio daquela ameaça, no meio daquele ambiente opressivo, eles oram não pedindo libertação, não pedindo alívio, eles oram pedindo, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Já tinha sido profetizado que os reis se levantaram contra o seu ungido e que Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios com os judeus, mataram Jesus. Mas agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eles pedem poder. Eles pedem coragem, eles pedem ferramentas para enfrentar aquela opressão e aquela perseguição. Porque o povo de Deus é um povo corajoso, o povo de Deus é um povo ousado, o povo de Deus é um povo atuante e que vira o mundo de ponta cabeça com o poder e a força do Evangelho. Esse somos eu e você, irmão. Nós somos igreja. E como disse o Senhor Jesus, as portas do inferno não resistirão à igreja. Mas a porta não vem. A porta é a proteção, porque a gente está avançando. E a gente vai continuar a avançar. E o que eles pedem é que a igreja tenha poder para poder demonstrar. Então, enquanto eles pedem para anunciar essa ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus.
E depois que eles oram, o lugar treme. Então, eles pedem, Senhor, dá para a gente poder. Poder para demonstrar. Poder para dizer para esses sacerdotes que eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem tentar matar a gente, eles podem tentar torturar, eles podem prender. Mas o nosso Deus é mais poderoso. Ele ressuscitou Jesus. Nem a morte para o nosso Deus, nem a morte para a igreja. Alguém já disse que o sangue dos mártires rega o crescimento da igreja. Então, irmão, quando a gente se sentir ameaçado, a gente tem que lembrar que a ameaça é uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder através da minha e da sua vida. E essa demonstração de poder que acontece sim, creio que acontece sim, em cura, milagres, prodígios, sinais, mas não como pirotecnia para abrir um show religioso. Não, ela é anúncio do reino de Deus e ela tem que ser meio, servir ao propósito de anunciar o reino de Deus. Mas o mais importante nessa demonstração não é apenas os milagres. O mais importante é o que a gente vê aqui. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Veja, irmãos, uma palavra bem pastoral aqui. Eu já ouvi alguns estudiosos, alguns irmãos pastores, que dizem que houve um erro ao pessoal distribuir os seus bens. Eu entendo que a Bíblia é clara em dizer que não, porque aqui inclusive nem há uma ordem. A Bíblia não está dizendo vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Jesus dá até uma ordem. Se você tiver 2 capas, entrega uma para quem está passando frio e fica com a outra. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, ela está relatando o que aquelas pessoas voluntariamente fizeram, porque elas estavam transbordando o amor de Jesus. Irmãos, quando Ananias e Safira fizeram a bobagem que eles fizeram, vendendo o terreno e entregando só uma parte do dinheiro, Pedro não falou que o erro deles foi reter parte do dinheiro. Pedro falou que o erro deles foi mentir. Era melhor eles não terem vendido. Isso é uma amostra que a Bíblia não exige que você venda a sua casa e distribua para os pobres, tão pouco entregue para a igreja. Pregador que fala, vende seu carro e entrega, irmão, não concordamos com isso. O que a Bíblia diz é que o Espírito Santo fala ao coração das pessoas e elas voluntariamente fazem o que o Espírito Santo mandar. Então, o Espírito Santo me mandou, André Castilho de Oliveira, ele me mandou levar o evangelho através dos meios de comunicação de massas. Isso é para mim. Ele mandou outro irmão ganhar muito dinheiro para quê? Para doar 90% do que ele ganha para missões. Isso é para aquele irmão, não é para mim, não é para você. Deus pode ter falado com outras pessoas aqui para usarem a sua profissão no seu ambiente de trabalho para pregar o evangelho. Deus pode ter falado para alguns irmãos aqui para trabalharem e doarem as suas férias para evangelizarem. Não sei, mas é o Espírito Santo e não eu que vai dizer isso para você. Mas o Espírito Santo vai dizer. E o Espírito Santo vai te mover. E o Espírito Santo vai usar a sua vida para demonstrar o amor de Deus e demonstrando pregar o evangelho através das suas ações. Você precisa se atentar para as oportunidades que Deus te dá para demonstrar o evangelho. E Ele vai te dar.
e Ele vai te dar força e poder para demonstrar o Evangelho em ações e muitas vezes em milagres, manifestações sobrenaturais de Deus também. Mas isso serve ao anúncio. Por isso que a igreja ora. E a primeira coisa que a igreja fala, concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E quando vai descrever a igreja aqui, vai falar que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isso é muito impressionante. A morte de Jesus foi a tentativa da elite romana e judaica de parar alguém que estava incomodando. A ressurreição é a prova de Deus que poder humano nenhum para o Espírito Santo de Deus. Nenhum poder para o Espírito Santo de Deus. E com isso, os apóstolos dão testemunho e o principal aqui é a ressurreição de Jesus. Viralizou aí nessa semana uma pessoa famosa que falou que tinha que falar do Jesus vivo e não do Jesus morto, que falar de Jesus morto é equivocado. Se falar que Jesus está morto, eu concordo, é equivocado. Acontece que meu Jesus está vivo hoje e Ele está aqui, porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E é importantíssimo a gente entender, o nosso Jesus não está crucificado numa cruz. Ele foi, mas Ele saiu da cruz, e Ele saiu da tumba, e Ele ascendeu aos céus, e Ele voltará para reinar em paz, em justiça e verdade. Enquanto isso, a gente anuncia essa verdade. A gente sim tem que falar. Ah, mas não basta demonstrar? Não. Porque a fé vem pelo e o ouvir da... Então, irmãos, precisamos sim anunciar. E nós teremos oportunidade também de anunciar. É claro. Como que se anuncia? Vou vender meu peixe aqui, pastor Neto. A Rádio Transmundial tem uma excelente ferramenta para você anunciar o Evangelho. O presente diário, que todos os dias ele é postado e assim você pode compartilhar o presente diário pelo WhatsApp com os seus amigos dizendo: olha, eu li uma coisa bonita aqui e pensei em você. Dá uma olhada. Começa a fazer isso para você ver se não vai fazer a diferença. Você pode distribuir o presente diário, mas tem outras ferramentas também. Que inclusive a nossa igreja tem aqui folhetos. Você pode entregar folhetos. Você pode falar. Algumas pessoas são mais aptas para falar. Algumas pessoas falam mais. Eu não sei se sou uma delas. Algumas pessoas têm essa capacidade natural. Fazem outras besteiras, como eu faço. Mas têm a capacidade natural de falar. Outras pessoas não têm a capacidade tão natural de falar. Mas se houver oportunidade, irmão, anuncia, fala. E o Evangelho, sim, ele é anúncio. Ele é pregação. Ele é proclamação. Tem uma palavrinha grega para isso. É querigma. Ela é a proclamação da ressurreição. Ela é a proclamação da mensagem do Evangelho. E essa proclamação é poderosa. Não é você que é poderoso. A mensagem e o Deus da mensagem é poderoso. E quando você anuncia, o Espírito Santo atua e convence do pecado, da justiça e do juízo. E o seu trabalho é anunciar. Deixa que o resto do trabalho o Espírito Santo faz. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, a igreja que demonstra e anuncia Cristo, o Senhor da história, o Senhor da glória, o Rei de vitória, como nós cantamos hoje de manhã. Mas como que ela anuncia? Unida. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Unidade. Unidade, ser um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, sendo três pessoas distintas. Essa é a fórmula básica da Trindade. O que é a Trindade? Três pessoas distintas, mas em uma única essência divina. Um único Deus, três pessoas. Não dá para elaborar muito além disso. É um mistério. Mas
é a demonstração daquilo que nós devemos ser. Nós devemos ser um em diversidade. Efésios 4, um dos textos do Novo Testamento que eu mais gosto, fala que há uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só corpo. Mas logo na sequência ele vai falar que Deus distribuiu diversidade de dons. E assim, cada um cumprindo a sua função, o corpo cresce unido. A unidade, ela é fundamental para a nossa fé. Ela é fundamental para a nossa missão. Porque, assim como Jesus falou, e falando a respeito do diabo, um reino dividido não subsiste, não vai para frente. Um time de futebol desorganizado vai tomar de 7-1. Ponto. Ponto. Um exército desorganizado vai sofrer baixas e vai perder. Nós precisamos ser unidos. O que significa ser unido? Unido significa, sim, ter um coração e uma só alma. Unido não é não olhar na cara do outro. Unido não é não se compadecer do outro. Ser unido é se compadecer. Ser unido é cumprimentar. Ser unido é atender nas necessidades. Ser unido é perdoar. Ser unido é pedir perdão. Ser um é levar o outro mais em consideração do que você mesmo. Ser um é buscar estar junto e buscar ir numa mesma direção. Isso é ser unido, e ser unido é ter a mesma crença, a mesma fé, estar junto na mesma batalha. E como nós pecamos nisso, né? E eu, irmãos, só para deixar claro aqui, eu acho que eu falei no começo, mas tudo que eu estou pregando também para mim, ok? A gente pensa só no nosso ministério. A gente pensa só na nossa programação, e sim, eu estou falando mesmo isso, porque às vezes a gente pensa só na programação do nosso ministério e desconsidera a programação do ministério do outro. Isso não é ser unido. A gente pensa só no nosso cargo, na igreja, na escola, na família, no trabalho. Isso não é ser unido. A gente precisa pensar mais no outro. Isso é a palavra altruísta. Altruísta é fazer algo sem esperar receber nada em troca e, às vezes, em detrimento de si mesmo. Que é ao contrário do egoísta, que pensa apenas no seu eu. A palavra ego do grego significa eu. Pensa só em si mesmo. E egocêntrico, que tem a si mesmo no centro. Não podemos ser egocêntricos, precisamos ser cristocêntricos. E quando nós somos cristocêntricos, pensamos como Cristo, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ao contrário disso, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o nosso modelo. Um modelo de unidade que pensa mais no outro do que em nós mesmos. Este é o tema do congresso. Vou voltar um pouquinho, que a igreja anuncie, proclame, fale e demonstre Cristo unida. E a gente vê isso naquela igreja que se formou, porque após a ameaça das autoridades, a igreja orou, pedindo a Deus ousadia para continuar anunciando e demonstrando o evangelho. E Deus deu esse poder, e a igreja permanece unida em oração e em ações de misericórdia. Essa foi a igreja de Atos, e essa igreja é modelo para nós.
talvez não exatamente nas mesmas ações, mas na essência de buscarmos em oração a ousadia para anunciar e demonstrar a Cristo e estarmos juntos, estarmos unidos. Precisamos lembrar da oração de Jesus. O mundo os conhecerá por eles serem um. Assim, as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Eu fiz um passeio quando acabou o congresso. O passeio que eu fiz foi para este lugar aí, que é a conhecida, famosa DMZ, ou Zona Desmilitarizada da Coreia. Do outro lado daquele rio, eu estou na República da Coreia, Coreia do Sul, e do outro lado daquele rio está a República Democrática Popular da Coreia, a Coreia do Norte. Aquele binóculo que está ali do meu lado, ele é muito bom, ele tem um bom alcance. Tem um outro, que era digital, inclusive. E eu tirei uma foto, quem quiser depois eu posso mostrar. E você vê o outro lado. Você vê casas, você vê pessoas, você vê gente trabalhando, plantações. Parece que é um misto de instalação militar com zona rural, né? Uma comunidade rural e militares ali. O tempo todo fica fazendo mais ou menos esse barulho. Não, é mais... Como parece que é um alerta, uma espécie de alerta que vem do outro lado. Mas por que eu quero encerrar com essa foto? Porque tem irmãos nossos ali do outro lado. E esses irmãos nossos, eles precisam viver desse jeito aqui, com ousadia, pregando o evangelho. E aí teve um irmão uma vez que, falando sobre o contexto dele, que também era um governo fechado, ele bateu no meu ombro e falou, hoje em dia ele diz que está melhor, na época estava muito pior, do ponto de vista dessa opressão. Mas ele bateu no meu ombro e falou, naquela época era muito melhor, porque você sabia quem era crente de verdade. Porque crente de verdade ia sofrer. E só virava cristão quem estava disposto a pagar o preço. Mas ser cristão, irmãos, é estar disposto a pagar o preço. A pagar o preço da unidade, a pagar o preço do anúncio, a pagar o preço da proclamação, a pagar o preço de ser igreja. Mas, e eu sei que a maioria dos irmãos aqui entende isso, depois que a gente passa o ponto de retorno é quando o avião, principalmente na aeronáutica militar, ele passa o indicador de combustível que seria suficiente para ele voltar. Então, ele não pode mais voltar, ele não tem mais combustível para voltar. Agora ele só vai. A gente já passou o ponto de retorno. Não dá mais para voltar para o Egito. Por isso que você, quando está fora da vontade de Deus, você fica triste. Por isso que às vezes você se sente até no seu corpo. Porque quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem mais escolha. E, irmão, posso te dizer uma coisa? É maravilhoso ser crente. É maravilhoso pertencer a Jesus e é maravilhoso viver o Evangelho. As pessoas já acham loucura, porque você doa a sua vida para o Evangelho. Mas é o único sentido que a gente tem, porque o outro é a perdição, é a morte. E eu quero a vida. E eu sei que vocês também querem a vida. E muita gente entendeu que é a vida, e a vida é estar com Jesus. Ainda que alguém tente te dizer, você deve escolher entre Jesus e a sua vida. E a pessoa escolhe Jesus, porque a outra não é vida, é morte. Só em Jesus há vida. Por isso, crente de verdade não nega Jesus, mesmo debaixo de perseguição. Então, nós oramos, nós clamamos e devemos clamar a Deus, mas eu acho que nós devemos também entender aquele lugar como exemplo de pessoas que querem servir a Deus independente
do que possa acontecer com elas. Então, nós estamos em missão. Você está em missão. Você é missionário. E passou daquela porta lá, você entrou em campo missionário. E Deus quer usar você. E quando você se permitir ser usado por Deus, você vai experimentar a maravilha e o prazer que é viver fazendo no centro da vontade de Deus. Por isso eu quero te convidar a aceitar esse desafio. Feche seus olhos. Eu vou convidar o grupo de louvor já a vir à frente. Feche seus olhos. O que Deus falou com você nesta noite? Deus te chamou ao engajamento na missão? Para quê? Para demonstrar a Cristo no local de trabalho? Deus te chamou para anunciar Cristo? Aonde? Faça essa pergunta para o Espírito Santo. Deus está te mostrando que você não está sendo que você não está sendo unido? O que o Espírito Santo fala com você? E deixe o Espírito Santo te abençoar. Deixe o Espírito Santo te corrigir, te usar e te encher da paz que excede todo entendimento daquele que vive para Deus. Pai, todos aqui, eu creio, estão sendo tocados pelo Senhor, Pai. Eu peço em nome de Jesus que haja arrependimento, que haja cura e que todos possamos sentir o perdão, a ministração especial do Senhor na nossa vida, Pai. Eu quero fazer alguns convites. O primeiro convite que eu quero fazer: alguém aqui nesta noite que nunca fez uma oração de entrega para o Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido. E eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu recebo agora Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E quero receber agora o Espírito Santo de Deus para te chamar de Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos. Depois você fala. Todos de olhos fechados. Alguém aqui nesta noite que fez comigo essa oração, por favor, levante sua mão. Alguém que fez essa oração essa noite? Levante sua mão. Alguém que orou assim? Senhor, completa a palavra em nome de Jesus. Eu quero fazer uma outra oração. Há alguém aqui que um dia fez esta oração, mas que hoje ou sente que está afastado, ou tomou uma decisão e nunca assumiu um compromisso de verdade. Há alguém aqui esta noite cujo Espírito Santo está tocando para assumir um compromisso, assumir o lado de Jesus. Se você é essa pessoa, ore comigo. Senhor, eu um dia te aceitei como meu Salvador, mas hoje eu estou fora, eu me sinto fora, e eu sei que o Senhor hoje me chama, e eu quero voltar. Eu quero voltar para os teus braços, Pai. Eu quero voltar para o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Há alguém aqui nessa noite que tomou essa decisão de voltar e de se reconciliar com Deus? Todos estão de olhos fechados. Se você tomou essa decisão, irmão, levante sua mão. Alguém aqui? Aleluia. Alguém aqui que tomou essa decisão? Alguém aqui que quer voltar, que quer se engajar mais, que quer assumir um compromisso? Amém. Para aquele que levantou a mão. Agora, a última coisa que eu quero falar. Você entendeu qual é a sua missão?
Você entendeu qual é o seu compromisso? Eu entendi. Eu sou o primeiro a levantar minha mão. E eu convido que você que quer renovar o seu compromisso de missão, você que entendeu o que Deus quer para a sua vida, ou que você que quer entender e quer se engajar, você que entendeu hoje, eu te convido a ficar de pé junto comigo. Fique de pé. Se você entendeu, se você quer, se você sente que Deus está te chamando hoje, para onde for, pode ser inclusive para fora do país, mas pode ser para dentro, pode ser continuando onde você está, mas para se engajar mais na obra de Deus, para viver Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua família, para demonstrar e anunciar Jesus aonde você está. Se você quer se engajar nessa missão, ou se você já se engajou, eu te convido, fique em pé em nome de Jesus. Senhor, o Senhor vê todos que estão aqui levantados, e nós, Pai, queremos estar cada dia mais unidos para levar o Teu Evangelho, para poder anunciar, demonstrar o Senhor e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.